Boa noite, abençoadas e abençoados que estão aqui por esse perfil da sua mentora e terapeuta sistêmica. Hoje, sexta-feira, primeiro já falar assim, sinto muito pelo atraso, muito obrigada por esperar a nossa live que estava agendada para 19 horas, mas a minha convidada teve um problema de internet. Então a gente está aqui em Goiás com muitas chuvas, a internet já não é das mais boas do mundo. E aí o que acontece? A internet dela deu uma pane, mas estamos aqui para ouvir o que precisa ser ouvido e para ver e aprender aquilo que precisa ser aprendido. Vou convidar ela aqui, já chamar para a gente iniciar a nossa live. Ela já entrou, bem-vinda, Thalita. Vamos enviar aqui, vou mandar para todo mundo a nossa live. Convidar as profissionais, os profissionais que precisam ter acesso a esse conteúdo. Só enviando aqui. Já te chamo, Thalita. Vamos lá. Muito bem-vinda, Divina, Adriele, boa noite. Vou te mandar um convite. Boa noite, maravilhosa, tudo bem? Boa noite, eu estou bem, você, Gi? Um prazer estar com você aqui. Tô bem também. Eu que agradeço, né? Sexta-feira, boa noite, doutora Emanuele, seja bem-vinda. Já vou pedir quem tá aqui, gente, compartilhe a live, porque é conteúdo de qualidade que as profissionais têm que ter acesso, né, doutora? Posso chamar de doutora também, né? Doutora psicóloga. Sim, isso mesmo. Vamos trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Vocês vão desculpando a voz um pouco rouca, mas desde ontem que eu tô com um pouco de tosse, tô um pouquinho de rouquidão. Não, fica tranquila, tá perfeita. Voltando aos agradecimentos, né? Eu quero te agradecer pela confiança no meu trabalho. A gente acabou de se conhecer, pela tua disponibilidade. Eu sei que você está gestante, tá trazendo, né? Tá aí no teu forninho uma vida para esse mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, assim, sexta-feira, né? Já são 9h20 da noite, tá aqui estudando. E multiplicando conhecimento. Essa lei da semeadura é maravilhosa. Olha a minha parceira aí, a Gisele. Bem-vinda, amiga. Ela que é minha grande parceira, né, na mentoria Eu Preciso Ver, Carreiras e Negócios. E foi de onde surgiu a ideia da gente trazer essa live desses conhecimentos, né, do impacto da gestão das emoções no desenvolvimento da carreira. Porque muitas vezes, né, Thalita, as pessoas, elas acham que é o propósito externo. Eu preciso estudar, eu preciso me especializar, e aí tudo vai dar certo. E aí, quando não dá certo, não consegue entender que são as emoções que estão bloqueando. E eu quero que você fale um pouco, né? Traga um pouco desse, se apresente para as nossas ouvintes e traga um pouco das suas percepções, da tua experiência e do seu trabalho também, que diz respeito a esse tema. Bacana. Boa noite, meninas, para todas que estão aqui nos acompanhando, né? Todas as pessoas que estão entrando. Eu sou a Thalita, sou psicóloga, eu já sou formada há 13 anos. Desde que eu me formei, atuo na área organizacional, então minha carreira ela vem bem dentro dessa área empresarial, tenho formação em analista comportamental, master coach, analista em inteligência emocional e cursos focados para essa área de desenvolvimento. Já estive atuando como gestora de RH, atualmente eu tenho uma empresa, uma consultoria que a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, tanto dentro do negócio quanto a pessoa física, as mentorias de carreira e os atendimentos clínicos. E quando a Gi me convidou, né, conheci ela recentemente, eu achei bem bacana a proposta do tema, porque o que eu percebo muito nas minhas mentorias e também dentro das empresas, mentorando empresários, líderes,
a dificuldade das pessoas em lidar com a parte emocional. Então, nós temos uma tendência de buscar muito conhecimento técnico. Ah, então deixa eu fazer uma formação, MBA. Eu escuto muitas pessoas falarem isso. Ah, estou na dúvida qual MBA eu faço, eu não sei qual conhecimento eu busco. Então, aquela busca constante de uma resposta externa. E na maioria das vezes, o que a gente precisa nesse pilar, olhando para a nossa carreira, é entender como esse processo emocional acontece, qual reação gera no meu corpo e qual impacto tem no meu comportamento. Porque é uma tríade, né? Então a emoção ela dispara em nós uma reação e vai influenciar a maneira como nós somos no mundo. Então por isso que eu gosto muito de trazer essa pauta, né? Qual é o impacto da emoção em relação à meta, à carreira, à vida, ao que eu tenho, né? Então é um ponto muito bacana que a gente vai ter várias figurinhas aqui para ir conversando, né? E respondendo também as pessoas conforme elas quiserem participar conosco. Mas já digo que de ponto de partida é o ponto principal que a gente precisa olhar. Nada me adianta ter várias técnicas se eu não consigo gerenciar aquilo que eu sinto, o impacto que tem no meu comportamento e nos resultados que eu vou ou não ter. Verdade. Thalita, e eu já quero começar com pergunta, né? Porque assim, eu sou muito curiosa, eu amo trabalhar, né, com emoções. Eu, em busca de cura das minhas emoções, você como psicóloga, vai falar para mim se isso é verdade ou não. A gente sempre, geralmente, quem trabalha nesse nível é uma busca por desenvolvimento pessoal, e isso aconteceu comigo. Eu já trabalhava com gente, eu sempre fui das áreas das humanas, sou ativista, né? A personalidade ativista, comunicativa. E aí, eu fui em busca de uma cura, de me desenvolver, e acabou que eu descobri uma nova carreira e descobri uma paixão, que é ser mentor e terapeuta. E hoje eu estou descobrindo dentro da mentoria e da terapia outra paixão, que é trabalhar com profissionais. Eu já relatei em off, né, com você. Bem-vindas meninas que estão chegando. Em off com você a respeito disso, do momento que eu estou vivendo, né, dessa especialização, de trazer realmente essa mudança que acontece com a gente no decorrer da nossa vida, da nossa jornada. A gente sempre vai alcançando, elevando um degrau. E aí, eu quero te perguntar. A primeira pergunta é: qual que é a maior dificuldade que hoje você trabalhando com esses profissionais, e muitas vezes profissionais muito qualificadas, sim, com especialização do mais alto nível, qual que é a maior dificuldade que você vê nessa questão da gestão emocional? É a Desculpa. insegurança, é o não saber lidar com pessoas? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Nossa, desculpa que peguei uma crise de tosse aqui. Fica tranquila. Estamos Tô, acho que em casa. iniciando o processo gripal. Bom, vamos lá. O principal ponto que eu percebo dessas mulheres. A voz ainda tá ruim. Só um minutinho, gente. Tá. Ai, que clima, né? Faz parte. Até ontem minha voz estava ótima. E hoje. E eu trabalho muito usando a voz, né? No atendimento, tudo. Eu atendi o dia todo. Acho que pode ser isso também. Mas voltando aqui, o principal ponto que eu percebo é a falta de autoconfiança e a insegurança dessas mulheres. Então, isso é um processo emocional. Por ela não ter um bom nível de clareza sobre si, das suas habilidades, do seu potencial, isso gera uma enorme insegurança. E quando nós não entendemos que emoção ela está à tona, nós não conseguimos moldar o nosso comportamento. Então isso gera frustração, gera ansiedade, mas por trás, vou dizer que o grande vilão, insegurança. Não me sentir capaz, não me sentir pronta, não me sentir merecedora. E um sentimento, ele sempre vem acompanhado de vários outros, né? Então ele tem os parceirinhos ali junto. Então, a insegurança ela vai te trazer ansiedade, a insegurança ela vai te trazer, por exemplo, um sentimento de incapacidade. E com isso, quando nós não olhamos, é igual a panela de pressão que você ignora. Então, ela vai enchendo, 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 até explodir de alguma forma. Então, tudo que nós. Até tem uma frase na psicologia que eu gosto muito: a boca cala, o corpo fala. O que isso quer dizer? Quando eu não entendo o meu processo emocional, esse movimento vai acontecer de alguma forma no meu corpo, né? Onde existem as somatizações. Pode ser de forma física
ou comportamental. Física, eu começar a ter alergias que eu não entendo, começar a ter problemas gastrointestinais. E comportamental é a insegurança me trava, então eu não acredito que eu sou capaz, logo eu nem tento. Eu penso, essa mentoria da Gisele não é para mim, porque eu não vou conseguir mesmo, né? Ou então eu não vou começar a psicoterapia, porque eu não posso pagar. Então, o sentimento, ele vai te desencadear vários comportamentos e pensamentos para fazer com que você fique preso nele. E lembrando também, um ponto que eu gosto de falar, como eu trouxe, insegurança é a grande vilã. Uhum. Só que quando nós aprendemos a olhar para esses sentimentos e extrair o que eles têm de positivo, é onde a gente consegue começar a gerir a emoção, né? Primeiro identificar que sentimento está vindo aí, o que que ele quer me dizer. Porque todo sentimento ele tem um objetivo. Então, se ele está latente, é porque a gente está ignorando alguma coisa. Então, é aprender a olhar para ele e fazer as pazes. Como que eu vou lidar com essa insegurança? O que que essa insegurança ela quer me dizer? E não deixar com que esse sentimento te limite. Mas a maior queixa é baixa autoconfiança e insegurança, que estão ali, né, andando juntas. Verdade. Eu estou tentando fixar aqui um conteúdo, uma pergunta que eu fiz, que é se você sabe gerir suas emoções. Quero perguntar para as meninas que estão aqui com a gente. Você sabe gerir suas emoções? É daquele jeito, você sabe quais são as suas emoções? Isso é muito importante a gente se questionar, né? O que eu estou vendo dentro da mentoria, e já foi algumas dores, né, na mentoria que eu tenho junto com a Gi, que eu preciso ver carreiras e negócios. E a gente traz, né, esse tema dentro do sistêmico, o que meus traumas emocionais, o que a minha percepção do mundo como criança, o que a minha dependência emocional reflete hoje na minha vida profissional. Que eu gosto sempre muito daquela frase, né? Você tem capacidade, você tem disponibilidade, você quer fazer muito algo, mas você não tem permissão, que aí você está presa dentro dessas emoções e dessa dependência emocional. E aí, eu queria falar com você que foi uma dor que, inclusive, umas mentoras minhas trouxeram. Eu não consigo lidar com o meu funcionário, ou eu não consigo lidar com o meu cliente. E aí, a gente vê, muitas vezes, a gente, como cliente, às vezes a gente chega. Eu gosto até. Antigamente, né? Mas hoje eu sou mais. Assim, eu consigo perceber a dor do outro. Então, aquele atendente que está sempre mal-humorado, aquele dono do negócio que está sempre mal educado. A gente vê muito vídeo na internet de pessoas, né, em estabelecimento, que chega ali e briga com o cliente ou briga com o funcionário. Eu já vi vídeo de patrão agredir funcionário dentro do negócio. Então, fala um pouco para a gente da importância dessa gestão das emoções, tanto para o empreendedor, em relação aos funcionários, e também em relação aos clientes. Eu gostei muito, Thalita, uma mentora minha, uma mentorada minha falou assim: eu preciso aprender a disfarçar a minha cara de insatisfação com o cliente quando eu estou atendendo ele. Eu falei, meu Deus, como isso é real. Exatamente. A dificuldade das pessoas de lidar com o outro começa do ponto de partida aí que eu vou falar que é do princípio. Vou usar aqui como base o método do Daniel Goleman, para a gente falar de inteligência emocional. Então, ele traz 5 grandes pilares. Então, para saber que nível que eu estou, se eu faço uma boa gestão das minhas emoções, eu tenho que olhar para esses níveis. O primeiro pilar é identificar minhas próprias emoções. Então, aquela pessoa que tem muita dificuldade de lidar com o outro, provavelmente ela tem muita dificuldade de identificar em si. Por isso que o caminho sempre começa de dentro para fora. Então, a partir do momento que eu consigo identificar as minhas emoções, nomeá-las, entender o porquê eu estou sentindo incômodo em lidar com essa pessoa. Começa por aí uma pergunta. Eu vou aprender o segundo passo que ele traz, que é como eu vou lidar. O porquê a Gisele me gera incômodo? Como eu vou lidar com esse incômodo, pois eu preciso atendê-la. A partir do momento que eu consigo identificar, lidar, eu vou conseguir desenvolver um grau de empatia pelo outro para eu poder me relacionar. Então, a empatia ela só vem depois de um processo, né? Quando você falou o termo, nossa, eu tenho muita empatia, bacana, mostra que provavelmente você é uma pessoa que tem um bom nível de identificação das suas próprias emoções, que até você trouxe, né? Eu sempre busquei desenvolvimento pessoal. A maioria dos profissionais não buscam. Então, por isso que quando ele tem que lidar com o outro, é muito difícil. Eu não consigo ter empatia se primeiro eu não identifico em mim. Então, primeiro eu tenho que identificar a raiva em mim e por que que ela foi acionada,
para depois eu entender um processo, porque aquele comportamento do outro desperta esse sentimento em mim. Por quê? A nossa relação com o outro diz muito mais sobre nós do que propriamente o outro. Então, aquele incômodo ali daquele comportamento, ele está dizendo sobre mim. Então, o processo de entender a si deve ser intensificado. A dica para essas pessoas aí. Então, olha mais para si e entenda que perfil de pessoa me gera mais incômodo. Qual comportamento dessa pessoa me incomoda? E o que me incomoda? Porque quando nós vamos olhar na raiz, aí pode estar muito ligado à profundidade do que você traz no seu trabalho, pode ter ligado a algum trauma, pode ser que me acione algum gatilho naquele momento e que vai me trazer algo do meu inconsciente que eu não tenho acesso consciente agora e eu estou agindo ali por algum específico que eu já passei. Pode ser uma falta de habilidade social mesmo dessa pessoa, de lidar com perfis diferentes do seu, comportamentos diferentes do seu. Então, para facilitar para essa pessoa, ela precisa entender esse processo. De onde vem esse incômodo e que tipos de comportamento me incomodam? É todas as pessoas? Ou é algum, eu já percebi que é algum padrão específico? Está esbarrando num padrão que tem a ver com algo que eu tenho dificuldade também? Quando a gente começa a observar, na maioria das vezes, o que incomoda no outro é porque é um espelhamento meu. Só que no fundo eu não quero assumir. Então tá me incomodando uma pessoa que fala alto demais, não deixa os outros falarem. Em algum momento eu tenho esse traço. Então ali quando eu tô no ambiente é como se, né, meu inconsciente, minha mente, ela não sabe separar o que é real e o que é imaginário. Então eu tô exposto naquela situação e aí eu tô me vendo ali, tá me gerando incômodo. Então esse processo para gerir a emoção, para lidar com o outro, ele começa muito se perguntando o porquê essa situação me incomoda, o que no outro me incomoda. Aí sim você vai conseguir ter uma estratégia para lidar. Por exemplo, falar de equipes. Nós precisamos ter pessoas com habilidades diferentes. Porque imagina, se eu sou uma pessoa super extrovertida, comunicativa, falante, criativa, porém a minha parte de planejamento, detalhe é mais baixo, minha parte para um lado mais numérico, né? Então, eu sou de humanas, então eu sou uma pessoa mais para o lado de filosófico, humanista, enfim. Se eu tiver na minha equipe só pessoas com essas habilidades relacionais, eu vou quebrar minha empresa. Então, eu vou precisar ter uma pessoa que é mais chata, na minha visão, que é mais exigente, que vai ficar no meu pé. Thalita, você não enviou esse relatório, a gente tem que pagar, nananã. Isso vai me gerar muito incômodo. Mas por quê? Thalita, eu ouvi uma fala sobre essa questão de, às vezes eu falo algo para você, nesse momento não faz sentido, mas a gente tem que tratar a vida como um mosaico. E eu gostei tanto desse exemplo, eu nunca tinha pensado sobre isso. E aí a gente não percebe, né? A gente como empreendedor, como pessoas que trabalham com pessoas, a gente tem que entender a vida como um mosaico. São várias pecinhas que vão se encaixando, né? Exatamente. As habilidades entram nesse mosaico. Então, vão ter Uhum. peças diferentes que são importantes para esse ambiente. Então, o ponto que eu gosto de trazer é para você que é líder, para você que é empresário, identifique o seu grau de incômodo, mas enxergue também o grau de contribuição que essa pessoa tem no negócio. Porque se é uma pessoa que está ali entregando, se é uma pessoa que atende bem o seu cliente, se é uma pessoa que se relaciona bem com o time, mas tem alguns pontos do comportamento que te incomodam, eu acho que cabe refletir. Porque aqui também entra num pilar de cultura organizacional. Qual o modelo dessa empresa? O que essa empresa permite? Quais são os valores da empresa? Porque aí vai facilitar esse gestor entender, não, essa pessoa está totalmente desalinhada com a minha cultura, com o que a gente acredita. Então, o meu incômodo é porque é uma pecinha que não encaixa no meu mosaico. Porque por mais que ele é diferente, tem peças que não vão encaixar. E aí o E isso, gestor tem que isso ter a essa gente vai, habilidade. isso a gente vai descobrir no processo seletivo, né? E no acompanhamento com o colaborador, porque o processo seletivo ele é a peneira. Então a gente vai para o Uhum. mercado olhar o que a gente está buscando. Então eu preciso primeiro, se eu estou indo para algum lugar, eu tenho que saber para onde. Então às vezes o passo começa errado aí. O gestor não sabe o que ele está procurando e vai para o mercado. Imagina você vai fazer uma viagem, não tem destino, você entra no carro. Então o primeiro passo é o que eu quero, que habilidade essa pessoa precisa ter, que habilidade meu negócio precisa. A partir daí, eu vou olhar para o mercado, vou fazer um processo seletivo. Aí, o processo seletivo já vai ser bem mais assertivo. Porém, depois que ele entra para o jogo, você precisa acompanhar, treinar e desenvolver essa pessoa. Ela pode ter um currículo com experiência, mas ela não veio pronta para o seu negócio. E as pessoas confundem muito isso. Eu sou psicóloga, tenho experiência com RH.
já fui gestora. Se eu for entrar numa empresa hoje, eu preciso me adaptar com aquela cultura. Embora eu tenha uma bagagem incrível para contribuir, mas eu não conheço aquela empresa, aquela essência. Então, existe um time também que a gente precisa entender. Que período essa pessoa precisa para se adaptar? O que eu vou fazer para apoiar essa adaptação? Então, a gestão emocional do líder nesse ponto vai ajudar ele a ter sabedoria para ele tomar decisões assertivas. Esse comportamento que ele está tendo, porque ele não entendeu o jogo, ele não entendeu ainda como funciona aqui a empresa. Não sei que efeito que é esse, pareceu com um efeito, não. Subiu um efeito. Pois Ó, é, e você viu como eu nem mexendo, né? Brilhou aqui, eu não mexi em nada. a Mas em minha resumo, você parceira que gosta, toda, o dela aparece. sempre aparece um joinha, um coração, uns efeitos. Adorei esse negócio. Sinal que até o Instagram tá identificando. Que bacana. Então, fechando essa parte que você trouxe, que é bem legal, primeiro ponto é esse. Eu acho que para gerir o negócio, você tem que olhar para várias pontas. O quanto esse cargo está estruturado, o quanto a minha comunicação é clara com essa pessoa, porque às vezes o colaborador me gera incômodo, porque eu também não estou alinhando expectativa com ele. Eu não estou sendo clara, objetiva. Eu não estou tendo um plano de monitoramento e acompanhamento, né? Porque tem a maioria das empresas que eu passo, ele pensa assim: nossa, eu olhei o currículo da Gisélia, perfeita, atende aqui para mim, vou contratar, ela resolve meus problemas. Só que não, a pessoa precisa de suporte, orientação, um tempo para entender o jogo e também você se dispor para esse processo, né? Para dar esse Exatamente. suporte para o outro. O que a gente vê muito é que hoje é muito assim, ó. O que eu percebo? Que o empregador, ele precisa da mão de obra e que o empregado, ele precisa pagar os boletos dele. Uhum. Então eu vejo muita infelicidade e desonra com o trabalho. E aí causa esses impactos totalmente negativos. Porque hoje a gente vive uma síndrome, você vai até falar um pouco desse trabalho que você tá desenvolvendo, da tua empresa, em relação de atendimento, né? Nos relacionamentos humanos das empresas, mas uma coisa que eu vejo muito, Thalita, é a questão do trabalhador fantasma, daquela pessoa que ela chega ali naquela empresa, se ela não é satisfeita, ou ela vai embora e nem conta por que está indo embora, e ela só vai ali porque ela precisa de um recurso financeiro para pagar os boletos. Não existe essa conectividade do propósito, objetivo e missão da empresa. O empregador ela não consegue passar isso para o funcionário. E aí não se constrói uma relação. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre essa realidade que a gente vive hoje? E eu acho que não é só, não acho não, né? Eu tenho certeza que não é só em nível em Brasil, é em nível mundial. A gente sempre está ouvindo reportagens sobre isso. E isso também está muito ligada no não saber gerir as emoções. Sim, exatamente. Primeiro ponto que você trouxe. A maioria das empresas não tem clareza desse propósito, dessa missão. Embora algumas tenham escrito bem bonito, bem bacana, né? Muitas fazem trabalhos bem bacanas de desenvolvimento, outras não. Não é disseminada essa cultura, porque a cultura ela é igual uma semente. Você precisa plantar e regar diariamente. Então é um trabalho que ele tem que vir muito forte da liderança, que é o que eu entrego hoje através das nossas consultorias, é essa implantação de realmente gestão de pessoas. Como eu vou gerir as pessoas nesse negócio? Quem é o porta-voz da cultura é o líder. Então, na maioria das empresas, o líder não internalizou essa cultura. A cultura vem de onde? Ela vem dos seus fundadores, dos seus sócios. Né? Então, falar de empresas menores, empresas familiares, pequeno, médio porte. Essas pessoas que fundaram esse negócio, que trouxeram essa identidade cultural. Então, isso precisa ser repassado para a liderança. A liderança precisa se sentir pertencente, engajada, para poder passar para o colaborador. Vou dar exemplos aqui que eu vivo constante nas salas de treinamento dentro das empresas. Na maioria das vezes acontece uma mudança. O próprio líder leva de uma forma negativa para o colaborador. Então, o colaborador já recebe da pessoa que deveria ser uma inspiração para ele com uma visão negativa. Como você acha que ele vai se engajar em algo que nem o líder se engajou? Então, o que eu percebo aí é essa falta de conexão mesmo, da empresa criar essa raiz de uma forma
muito forte com essa liderança, entendendo o papel protagonista que o líder precisa ter. O líder precisa ser protagonista, chave dessa cultura. Só assim ele vai engajar o colaborador. Como que ele vai engajar o colaborador? Ele precisa entender que antes de ser um colaborador, ele é uma pessoa. O que que motiva e move essa pessoa? A maioria dos líderes não conhece a equipe. A maioria dos Uhum. líderes não sabe descrever a habilidade, qual é o ponto de desenvolvimento. Como está a vida pessoal do seu liderado? Você sabe? Você tem esses momentos pessoais? Quais são os sonhos dele? Então a gente precisa atrelar, que eu acredito que está muito ligado com o que você faz também, trazer essa pessoa, essa vida, esse sonho para esse negócio. Ele precisa entender que aqui dentro eu vou conseguir construir o que eu busco. Faz sentido para mim estar aqui. Então eu prego muito na minha empresa, falando especificamente na cultura, eu falo para as minhas meninas, nosso papel é desenvolver aonde a gente estiver. Esse desenvolvimento ele acontece na escuta, ele acontece na fala, ele acontece no cafezinho. Então, se você conseguiu ter um diálogo e ampliou a percepção daquela pessoa, você cumpriu a sua meta. Então, não é só na sala de treinamento, não é só fazendo uma boa seleção. Então, o colaborador ele tem que entender realmente a participação dele no negócio, entender o quão importante é. Então, eu vejo que o trabalho tem que começar de cima para baixo. Não chega embaixo se em cima não está alinhado, né? Então, tem que vir cascateando de cima para baixo. Então, comece revisando a cultura do seu negócio, como você fala, como você trata as pessoas. Porque tem empresa que, por exemplo, quer inovação, mas você permite o erro? Não existe inovação sem uma cultura de erros. É Então, às verdade. vezes, a empresa fala que quer mudança, mas o primeiro erro que tem, ela pune o colaborador verbalmente ou escrito. Ainda tem muita empresa que usa advertência. Eu, particularmente, acho isso péssimo, gente. Respeito quem gosta, mas eu acho que a pior forma de você moldar um comportamento é você punindo alguém. Se funcionasse, né? Eu acho que existem formas de conscientização. Traz muito mais retorno, né? Da pessoa entender o impacto do erro que ela teve. Então, falando de cultura, é isso. Existe todo esse processo que tem que começar de cima para baixo para ele funcionar. Muito legal. E a gente vê, boa noite, pessoal da Solucionática, uma grande empresa aí também em gestão, mas aí é gestão mais. Não é gestão de pessoa, é gestão de tecnologia. Denise, Denise, boa Denise. noite, seja bem-vinda. Já deixem aí, meninas, está fazendo sentido a live para vocês? Comentem, mandem aqui as dúvidas que vocês tiverem, que a gente está aqui para compartilhar conhecimento com vocês que faça sentido. Nós, nós falamos, né, um pouco dessa questão do empreendedor no corporativo, essa relação que a gente vê muito deturbada, que é o empreendedor ali da empresa que não consegue se relacionar com o empregador, ou a questão do empregado que não consegue vestir realmente a camisa da empresa. Dentro da constelação sistêmica, a gente vai falar, né, se todo mundo está no lugar correto, porque a gente consegue aplicar as leis sistêmicas, hierarquia, pertencimento e equilíbrio dentro dessa relação, e a gente consegue também trazer esses discernimentos. Agora, eu quero partir para a questão da carreira, né, que é o impacto da gestão das emoções no desenvolvimento da sua carreira. A gente falou um pouco no início de pessoas que têm muito, muito currículo, mas não conseguem aplicar. Como que está esse mercado? Como que você está vendo isso hoje, Thalita, no que você está aplicando dessas empreendedoras que não tem muitos funcionários, às vezes é uma empreendedora, a controladora que faz tudo, ela é o marketing, ela é o RH dela, ela é tudo, não consegue delegar. Principalmente nós mulheres, né, o ser humano que não consegue delegar. E muitas vezes o não criar cultura de passar a cultura do meu negócio para o meu funcionário está muito ligado no controle que eu tenho de achar que só eu sei fazer. Fala um pouco para a gente desse desenvolvimento e dessa gestão na carreira da empreendedora e vamos focar um pouco na empreendedora autônoma. Vários desafios para essa empreendedora, porque como você pontuou, na maioria das vezes ela exerce várias funções, porque ela não tem um time ali para tudo. Então, um ponto muito importante que ela precisa entender é esse processo também, para delegar, eu preciso entender meu processo de confiança. Eu preciso entender o quanto eu tenho que soltar para o outro e por que eu não consigo soltar para o outro. Quando eu falo que eu não consigo delegar, eu achei muito legal você falar do controle,
É porque além do controle, me falta a habilidade de confiar, né? Então, essa habilidade para empreendedora, porque o negócio é dela, nasceu com ela, ela sempre fez tudo, tá tudo sobre a mão dela. Nossa, mas eu já faço financeiro, já faço marketing, como que eu vou delegar? Se eu fizer mais rápido, eu escuto muito isso das minhas clientes. Nossa, é muito mais rápido eu fazer, porque eu tenho que passar para fulana, e até que a fulana faça, eu já fiz. Então, é um processo que eu falo que o empreender, ele é uma carreira solitária, mas a gente precisa olhar Sim. para as pontas que a gente tem que ter de parcerias, né? E essas parcerias, talvez elas não vão ser necessariamente equipes, mas colegas de outras áreas que vão me ajudar. Então, esse processo de gestão emocional é o quanto essa empreendedora, como ela se vê nesse papel, o como ela enxerga esse negócio, porque eu falo que tem empreendedoras que enxergam o negócio como um bico. E eu vou falar disso, que já teve muita mentoria que eu percebi. Então, enquanto eu tô achando que eu tô um bico, eu tô controlando, eu tô fazendo, eu não tô confiando que eu vou crescer, que eu vou passar para alguém. Como que você está enxergando esse negócio? Como você está se enxergando neste negócio? Para você entender ali as dificuldades que vêm. Que aí também vem esse pilar de insegurança. Nossa, mas e se eu passar para o outro e não der certo, ele não conseguir fazer, é melhor que eu faça. Então, eu falo que é um leque, né? A gente falar da empreendedora é um leque. Eu vejo que o principal ponto ela precisa se fortalecer em quem ela é, nessas habilidades. E entender as contribuições que alguém pode trazer apoiando ela. Por mais que seja um estagiário, por mais que seja um parceiro, o que que essa pessoa vai conseguir desafogar para mim, para que eu consiga cada vez mais ficar na estratégia do meu negócio? Porque a empreendedora é a cabeça-chave desse negócio. Quanto mais tempo ela tiver para olhar para o negócio, para ela pensar como que eu vou vender mais, como que eu vou faturar mais, como que eu vou melhorar o meu produto ou o meu serviço, ela vai conseguir ter uma visão geral desse todo. Ela vai conseguir entender melhor o funcionamento dessa empresa que é gerida por ela, né? Às vezes só por ela ou por algum parceiro. E importante, eu gostei muito desse ponto que você tocou a respeito da confiança. Porque muitas vezes está relacionado a gente não confiar. Nós temos nossos traumas lá na infância, que a gente acha que as pessoas não são dignas de confiança. Aí eu sou centralizadora, controladora, não confio e não sei delegar. São todas emoções que tem como tratar, né, doutora? Olha que legal, né? Até gostei bastante do comentário da Denise, uma querida que eu conheço, gosto A bastante. Denise. É Deixa eu bem ver isso aqui. mesmo, ela falou, né? Que chega um É momento em que, para a empresa crescer de maneira estruturada e saudável, centralização engessa o desenvolvimento. Vou dar exemplos para vocês. Eu tenho verdade. clientes, eu já atendi empresas que estão no mercado há um tempo, mas esse perfil de centralização, ele vem tanto nessa raiz, nessa cultura, lá do início, quando começou só o dono, só o empreendedor, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Então, era uma Uhum. pessoa, no máximo mais uma. Então, tudo estava sob o meu controle. Se essa pessoa não trabalhar essa visão, ele não, a empresa até cresce, mas tem muita dor, sangra muito, não tem estrutura, não tem processo, é um caos, é uma cultura de conflito. Então, precisa olhar enquanto você é solo, enquanto você vai crescendo aos poucos. Quanto mais você crescer de forma organizada, soltando, desenhando um processo, entendendo que essas pessoas estão vindo para somar, vai facilitar o seu futuro aí, empreendedor. Então, eu falo que existem várias maneiras da gente conseguir estruturar um negócio sozinha, mesmo não conseguindo ter equipe. Isso vem de um modelo de mentalidade. Então, aí a Carol Deck, que é aquela psicóloga, ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento. Independente se eu sou uma empresa com 1.000 funcionários ou se eu sou uma pessoa, uma empreendedora, o que vai definir realmente essa estrutura e esse crescimento de sucesso é a maneira como eu enxergo. Se eu tiver uma mentalidade que as coisas funcionam só na minha mão, que tudo tem que passar por mim, que eu tenho que conferir, que é mais rápido eu fazer, isso vai me levar para o caminho. Se eu tiver uma mentalidade de desenvolvimento, de crescimento, de apoio, né, de colaboração, isso vai me levar para outro caminho. É verdade. Eu, eu ainda tenho essas feridas para continuar curando, mas já saí, eu, assim, saí, a primeira coisa que eu aprendi, Thalita, né? Você me conhece, assim, a gente não se conhece ainda, mas eu vou falar aqui, eu gosto muito de compartilhar com o meu público, com quem vê a gente, as dores, porque a gente é a evolução das dores que a gente viveu. Então a gente só melhora com a dor. E eu
era aquela pessoa que eu olhava para o outro, eu não tinha paciência de ensinar nada, porque já tinha dentro de mim a mentira já estava formada dentro de mim de que é burro e não vai aprender. Uhum. Só que hoje eu aprendi. Não é que a pessoa não é burra e não vai aprender. É porque a pessoa tem o tempo dela, a pessoa tem a personalidade dela, a pessoa tem o temperamento dela. E o mais importante, ela não sou eu. Porque do jeito que eu faço, realmente ninguém nunca vai fazer. Porque eu sou um ser único. E o que eu vejo muito é nós não respeitamos o outro como ser único. Eu sou única e singular, mas o outro ele não pode ser único e singular. Ele tem que fazer da forma que eu acho e tem que ser igual eu. Aí né, a expectativa é mãe da frustração. Sim, E aí eu fico com essa mentira na minha cabeça que o outro tem que fazer igual eu e ele não vai fazer. exatamente. Isso é muito comum ainda, eu vejo bastante dentro das empresas. Esse processo de entender que, primeiro ponto, eu tenho que entender qual o resultado que eu preciso. Não importa a forma e o como, porque isso é muito particular de cada pessoa. Existem várias formas de eu chegar em um local. Posso ir de viagem, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de avião, eu posso ir de navio, eu posso ir de trem, eu posso ir de carro. Tudo vai depender em quanto tempo eu preciso chegar em qual local para eu escolher a melhor ferramenta. Então, falando para empresas e para líderes, nós precisamos muito entender qual é o objetivo, o que tem que ser entregue. Às vezes as pessoas se pegam muito nesse como, que é o que você falou. Ah, mas eu faria assim, eu faria a live desse formato aqui. Então tem que ser nesse formato, ela tem que me seguir comigo assim. Mas qual é o resultado que a gente quer passar? A gente não quer trazer um conteúdo rico, não quer trazer provocação para as pessoas. Então, um ponto para apoiar é entender que exatamente o que você falou, ninguém vai fazer como eu porque eu sou único. Mas eu preciso entender qual o resultado eu preciso ter. Eu preciso orientar essa pessoa a partir do resultado, né? Então, se não Ótimo. chegou no resultado esperado, aí eu preciso alinhar com ela, para a gente encontrar um caminho que ela entregue. Talvez ela vai descobrir um caminho que vai ser mais acessível do que o meu, né? Ela vai ter uma maneira de fazer do jeitinho dela. A Gisele vai fazer um arroz de uma maneira, a Thalita de outra. A Denise tem uma maneira de fazer uma lasanha e eu talvez nem sei fazer. Então, a gente entender que o importante é qual resultado eu espero. A maioria dos empreendedores não tem claro isso. Então ele fica muito focado no como. Mas eu estou fazendo isso por quê? O que que eu preciso lá no final? Porque se você for observar, o jeito que o outro fez, no fim, entregou o que precisava. O empreendedor, né, a pessoa que está ali na carreira, ela tem que entender que ela só precisa dar um mapa. E o mapa tem que ser o Exato. correto. Do jeito que vai chegar, cada um vai chegar no seu tempo. Quero mandar um beijo para Tarsila. A Tarsila tá na Inglaterra, Thalita. Maravilhosa, minha amiga, minha parceira. E assim, pessoa extraordinária, também empreendedora, profissional, mãe, e aí vive nessa loucura que todas nós vivemos, né? É realmente o escudo da mulher guerreira, mas nós queremos ser mulheres guerreiras, empreendedoras, profissionais, mas com qualidade e com emoções muito bem geridas. Essa é a nossa meta. Eu acredito muito nisso. E eu quero agora que você fale um pouquinho, Thalita, sobre o negócio, sobre o seu negócio, né? Que você está trabalhando, que você agora desenvolveu e já está aplicando, para eu poder contar uma novidade aqui para as nossas abençoadas que acompanham o nosso perfil e principalmente para as minhas mentoradas e as mentoradas da Gisele, né, da mentoria Carreiras e Negócio, que eu quero trazer essa novidade para elas aqui em primeira mão. Certo. Então, recente, né, teve a chegada da minha sócia na Performance. Minha empresa se chama Performance, gente, gestão, nem falei. E essa chegada foi justamente para a gente trazer um marco, um momento bem disruptivo. Ela tem uma bagagem muito bacana com estratégia de gestão de pessoas. Eu tenho essa expertise aqui com gestão de carreiras, já há um tempo que eu faço, voltado com gestão emocional. Então, nós desenvolvemos um produto para apoiar essas empreendedoras, essas empresárias. Como que eu vou gerir a minha equipe e o meu negócio? Então, estratégias e ferramentas para apoiar essa mulher, essa empreendedora, a ter esse olhar, a se colocar no papel dessa líder, dessa empresária que ela é. Eu vejo o quanto as mulheres, elas estão no papel, mas não se enxergam e não entendem esse papel. Então, aí a gente Não entra com a tomou nossa posse, né? experiência, não toma posse. Então, a gente entra aqui com a experiência e com ferramentas práticas mesmo. Como eu trouxe o exemplo lá no início,
Como que eu vou fazer uma seleção no meu negócio? Então a gente apoia você nessa estrutura. Como que eu desenho esse cargo? Como que eu entendo o que eu preciso de verdade? O que que a minha empresa precisa ter uma diferença? O que que o meu negócio precisa para o resultado que eu quero? Então é trazer uma visão mais estratégica, uma visão mais empreendedora voltada para a gente, porque a partir do momento que eu tenho uma estratégia, eu entendo que perfil de pessoas eu preciso ter para alcançar isso aqui. Porque o que acontece muito, eu não tenho pessoa certa para a estratégia que eu quero, porque a estratégia não está clara. Então eu vou colocando a pessoa que eu gosto, a pessoa que é meu amigo. Tem muito disso para o empreendedor que está iniciando. Não, eu vou contratar meu irmão, meu primo. Porém, nem sempre aquela pessoa que é uma ótima pessoa é ótima para aquele cargo. Então, eu gosto muito de dizer isso também. Então, é ajudar você a entender como que eu faço uma admissão, como que eu faço um desligamento, né? Como que eu encerro com alguém, como que eu comunico isso. Então, a gente montou uma estrutura bem bacana para dar esse suporte para essas mulheres com esse olhar, né? Com esse A Marli falou bem que ela precisa aprender isso. Marli, tá com um time de muitas mulheres, viu? Muitas pessoas. Então você não tá sozinha, fica tranquila. Tem muitas pessoas que estão em busca desse conhecimento e nós desenvolvemos de uma maneira muito prática e que eu gosto de dizer, eu gosto muito do que é prático, objetivo e aplicável. Porque aquilo que é muito complexo a gente não acessa. Então a gente traz de uma linguagem, qualquer público, qualquer nível, qualquer liderança consegue compreender e aplicar para ter esse retorno. E o Muito segredo legal. do negócio está na gestão das pessoas. Então, muitos empresários não entendem isso. Eu posso investir em estrutura física, eu posso investir em tecnologia, mas as pessoas estão prontas para tudo isso? Então, tem habilidades, essa gestora consegue acompanhar, treinar, monitorar. Então, por isso que a gente vai entrar muito nessa parte, para a gente trazer essa base muito fortificada para essa empreendedora, para ela prosperar ainda mais no negócio dela. Até porque quem consome o meu negócio, o meu produto também são pessoas, né? Não adianta, eu vejo o pessoal falar da tecnologia que está aí, que cada dia mais vai trabalhar com menos gente, mas as pessoas têm que entender que quem compra o produto delas é pessoas, porque inteligência artificial e máquina não compra produto. Não Exatamente. é verdade? E não tem Muito bacana. emoções, né? Exatamente. Então, assim, eu estou maravilhada com o teu trabalho. Você sabe, eu já declarei isso para você. Eu acho assim, inovador o que você está trazendo aqui para nossa cidade. Saiba que você tem uma parceira para te apoiar. E quero contar para as meninas que a Thalita e a Poli, que é a sócia dela na performance, vão dar uma aula terça-feira que vem, uma aula especial na mentoria sistêmica. Eu preciso ver carreiras e negócios. Então, ela vai trazer um pouco disso para essas mulheres empreendedoras, que a mentoria é para mulheres empreendedoras, as nossas alunas são empreendedoras, e ela vai trazer um pouco desses mecanismos, dessas ideias de como lidar, né, de como descentralizar todo esse negócio, sabendo a meta que você tem que atingir. Então, se você ainda não é nossa aluna na mentoria, Carreiras e Negócios, eu já convido você a fazer a sua inscrição, porque terça-feira, dia 16, tem aula com a Poli. Eu não sei se vai ser a Poli ou a Thalita, se vai ser junto ou se vai ser uma, mas terça-feira tem aula. Não é verdade, Thalita? É verdade. Vai ser um prazer estar com essas mulheres, contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho de estratégia para elas, ferramentas que elas já vão poder sair ali aplicando, conhecer mais do nosso trabalho também. Eu me conecto muito com esse trabalho de mulheres, por isso me conectei muito com vocês e vai ser excelente estar com vocês. Não, eu que fico assim, eu fiquei maravilhada, gente, quando eu fiz o convite, falei, ai, preciso contar para as minhas mentoradas, já contei lá no grupo, falei, gente, eu tenho uma novidade, assim, incrível para vocês. Ó, a Denise falando, né, sempre será sobre pessoas, a Gleide também, pessoas se conectam com pessoas, a Tarsila agradecendo, a Denise também falou, né, que concorda com a gente, com o que a gente falou aqui. Então, meninas, essa é a grande novidade. Thalita, gratidão pela tua disponibilidade. Vou deixar você descansar, vou deixar você cuidar desse. É um menino, né? É o Miguel que tá vindo É aí. o Miguel. Ai, que nome lindo, que coisa linda. Vou deixar você descansar, cuidar do Miguel. Muito obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. Gratidão por topar, né, essa parceria comigo, essa parceria que vai trazer para a mentoria Carreiras e Negócios
um conhecimento de alto nível. A gente percebe, né, quem acompanhou aqui a live, você falando, é uma mulher de muita competência. Parabéns por empreender, parabéns por estar empreendendo. Eu sei que você não trabalha só com mulheres, mas hoje a gente sabe que o número de mulheres empreendedoras supera o número de homens empreendedores. E nós, mulheres, somos sempre as que têm que conseguir tudo e ainda meter o pé na porta. E eu acredito que o seu trabalho é realmente mostrar para essas mulheres que, tendo gestão das emoções, a carreira dela, o empreender dela vai ser muito mais leve e muito mais assertivo. Que o objetivo da tua empresa é realmente o empreender com assertividade e com qualidade das emoções, certo? Obrigada, Marli, boa noite. Você que é maravilhosa. Obrigada, Denise. Muito obrigada por vocês que permaneceram aqui no nosso bate-papo. Até o final, quem passou, vou deixar aí na bio para vocês assistirem um pouco mais, né, terem conhecimento desse conteúdo e convidar você, mulher, profissional, empreendedora, que está procurando uma mentoria realmente para libertar, para você assim falar assim, não, agora eu vou me libertar como empreendedora de qualquer emaranhado que está impedindo o teu sucesso, eu convido você a vir para a Mentoria Sistêmica Carreiras e Negócios. E falar mais uma vez que terça-feira a gente vai ter uma aula que é maravilhosa. Então, assim, só de ter uma aula com as meninas já vale muito a pena. E a nossa mentoria, assim, tá arrasando. As meninas estão muito dedicadas, aplicando todas as ferramentas que a gente está trazendo. E que você falar para você também, que ainda não tomou essa decisão, que você não vai perder de forma alguma. A gente já teve 2 aulas, mas está ali tudo gravadinho para você na tua plataforma. Então, se você não começou, comece a partir de terça-feira com a Thalita e com a Poli. Isso aí, meninas. E para deixar uma mensagem final, falar de gestão das emoções é entender que a gente precisa aprender a lidar com os desconfortos. Uma ilusão pensar que vamos ter só emoções positivas. Pelo contrário, as emoções que trazem desconforto sinalizam que a gente está numa fase de evolução. Então, pensem nisso. Uma regra da vida, enfrentar os desconfortos. Empreender é isso, enfrentar os desconfortos e desafios. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais de gestão estratégica de negócio, me acompanha. Lá no meu perfil tem um perfil da Performance, que em breve a gente vai pôr muito conteúdo também. Perfil da Poli, minha sócia. E desejo um excelente fim de semana para vocês. E eu que agradeço imensamente de coração pelo convite. Beijo, meninas. Sigam a Thalita, tá aí marcado no meu perfil também. Vou deixar ela marcada na live e conheçam mais de perto o trabalho dela também, que é fundamental para o nosso desenvolvimento como seres humanos, como ser humano e como empreendedora. Beijão, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.